Bom, o gerativismo é uma corrente linguística que trata e estuda a língua de um modo formal. E o que é isso? Ele vai tratar da linguagem usando regras que são praticamente matemáticas, assim, vem de fato da matemática e de certa forma da lógica. Isso para estudar a sintaxe da língua, que é o estudo dessas relações entre as palavras numa frase, por exemplo, e falando de um modo bem geral. Esse estudo da sintaxe era considerado uma certa revolução na época, porque em 1957, que é quando a primeira obra do gerativismo foi publicada, que é o Estruturas Sintáticas do Chomsky, havia em voga nos Estados Unidos uma corrente que é chamada de estruturalista, que tinha bases behavioristas e mecanicistas, positivistas, para estudar a língua de modo taxonômico, descrevendo os chamados níveis linguísticos e os padrões que eram capturados a partir da análise de corpos. Então, havia um foco muito grande em fonologia e morfologia, a sintaxe bem em menor escala, porque eles acreditavam em uma pesquisa do tipo pirâmidezinha mesmo, assim, que os constituintes sintáticos eram formados de palavras morfológicas da morfologia e as peças da morfologia eram formadas dos fonemas, os fonemas dos traços. E assim vai baixando. Eu acho que no estruturalismo ainda não havia a ideia fon, de traço, apenas de fonema, mas é a ideia de que os maiores são formados pelos menores. Então, para eu estudar a sintaxe, eu teria que estudar primeiro a fonologia, descrever toda a fonologia, depois descrever toda a morfologia, para daí só chegar à sintaxe. Isso, claro, por um método indutivo de pesquisa, em que eles pegavam vários corpora de estudo e faziam descrição. O gerativismo, ele vai contra esse sentido, vai ter um foco direto na sintaxe por um método hipotético dedutivo, que a gente vai detalhar um pouco daqui a pouco. O Chomsky ele vai se colocar também contra o behaviorismo, que era uma corrente psicológica da época muito forte, principalmente pela figura do B.F. Skinner, que era um psicólogo que estudava comportamento e reforço. E o Skinner fez um livro chamado Verbal Behavior, Comportamento Verbal, que tentava explicar a linguagem humana por meio do o foco no, claro, no produtor da linguagem, que é a pessoa que está executando o comportamento, o que é que leva ela a falar, assim, e a linguagem de um modo geral. O Chomsky vai criticar a ideia do Skinner, porque ele vai dizer que a linguagem não é só um mero reforço e comportamento, mas que na verdade há aspectos mentais que eram negados pelo behaviorismo, que tentava descrever tudo tentava descrever todo todo o nosso comportamento a partir do comportamento visível mesmo, sem levar em conta questões mentais. E Chomsky vai dizer que, na verdade, a linguagem ela é algo que está na nossa mente. E para estudá-la, você teria que olhar para a nossa mente, não para o comportamento em si, o desempenho linguístico. Também veremos isso. O Chomsky vai propor uma perspectiva modular de estudo da linguagem. Ele vai dizer que basicamente é assim: nosso cérebro, a teoria em si, né? Não só o Chomsky, mas a teoria vai dizer que o cérebro é composto de módulos, digamos assim. Então tem um aspecto de atenção, módulo de atenção, memória, emoções, e a linguagem seria outro desses módulos no cérebro. E os componentes modulares só se comunicariam após o trabalho ser feito. Então, por exemplo, o componente de interpretação só seria feito, só se comunicaria com o componente sintático depois que a frase estivesse pronta já, e não durante a feitura da frase. Então, essa perspectiva modular, ela é bem característica do gerativismo, porque ele vai dizer que dentro da linguagem também haveria módulos, no sentido de que primeiro as palavras seriam selecionadas no léxico, depois passariam pela parte sintática, e só depois de terminar a parte sintática é que elas passariam para a fonologia, para ganhar som, e para semântica, para ganhar sentido. Tá? Então, esse método de análise é considerado denominado de perspectiva modular. E o estudo da linguagem para a teoria gerativa vai se dar de um modo
com um método hipotético dedutivo. Então, ao invés de partir de uma grande quantidade de corpórea para analisar a linguagem, eles iam partir de frases bem formuladas em que princípios gerais seriam desenvolvidos para explicar algum fenômeno daquela frase. Então, os princípios gerais viriam primeiro para explicar os fenômenos da língua. E por que é hipotético? Porque seria uma hipótese que poderia ser falseada. Então, se eu digo que por exemplo, o uso dos pronomes acontece de tal forma, eu teria que encontrar alguma sentença na língua que viola essa regra. Porque se violar, essa hipótese está falseada. Se não violar, a gente vai aceitando essa hipótese. Essa é a base, principalmente, do que o Karl Popper defende no a lógica da pesquisa científica, acho que é assim o nome. Mas, bom, para o Chomsky e para o gerativismo, a gramática vai ser entendida como um sistema, um conjunto de princípios ou regras que gera todas as sentenças possíveis da língua. Então é como se fosse uma teoria que explicasse o funcionamento da língua mesmo. Então você teria regras ou princípios, que a gente vai ver que vai mudar um pouquinho ao longo do tempo na teoria gerativa, que por meio de elementos finitos, que tem fim, uma quantidade finita de elementos, nós produziríamos infinitas frases. Isso que ele vai chamar de infinitude discreta, que é uma das características da linguagem. Nós temos capacidade de produzir infinitas frases. E ao mesmo tempo nós somos criativos. Nós produzimos frases que nós nunca ouvimos antes, no sentido de eu estou falando algo agora para você e eu não ouvi exatamente essa frase de ninguém. Então não é como se eu tivesse só repetindo o que alguém me disse. Eu estou formulando uma nova frase, mesmo que o assunto seja o mesmo. E para a teoria gerativa, essa capacidade linguística, ela estaria no nosso cérebro e teria algum tipo de base genética. É o que o Chomsky chama, em algum momento da teoria, de Language Acquisition Device, o dispositivo de aquisição da linguagem. Como se tivesse de fato algum órgão mental, algum sistema na nossa mente que nos tornasse capaz de adquirir uma língua. Do mesmo modo que nós temos um sistema na nossa mente dedicado à visão, que nos permite ver. Entenderam? Então a gente não aprende a ver. A gente nasce com um dispositivo que, em contato com o mundo, nos permite ver. Inclusive a metáfora, a comparação com a visão, ela é sempre ela é bem frequente na teoria gerativa. A teoria passou por várias reformulações. Ela começou com o livro Aspectos da Teoria da Sintaxe, com estruturas sintáticas, a ser chamada de teoria padrão. Ela via a gramática como um sistema de regras transformacionais que fariam com que algumas sentenças virassem outras. Então era um exemplo bem famoso naquela época, era das orações na voz ativa que passavam para a voz passiva. Então, por exemplo, o menino comeu o bolo foi comido pelo menino. Então, essa passagem da voz ativa para a voz passiva seria uma transformação. Então, não necessariamente a gramática tinha que ter todas as regras para formar todas as sentenças, porque algumas sentenças, na verdade, eram sentenças derivadas de sentenças nucleares. Tá? Então, a gente teria sentenças nucleares e sentenças derivadas. Essas sentenças derivadas vêm das sentenças nucleares e as sentenças nucleares são geradas a partir de mecanismos sintagmáticos. Basicamente, essa era a visão da época. E aí, as sentenças que elas são derivadas, mas ela passaria por um processo que elas estariam em sentenças nucleares, esse estado de nuclear foi chamado de estrutura profunda, que era meio que um estado antes da frase ficar pronta, de fato. Então, digamos que uma sentença como o Pedro comeu o bolo. Se essa sentença não sofresse transformação, fosse dita assim, ela passaria da estrutura profunda para a estrutura superficial, receberia aspectos semânticos e fonológicos, seria dita. Já a sentença que é o bolo foi comido por Pedro, chegaria até a estrutura profunda, como o Pedro comeu o bolo, e aí receberia uma transformação para ficar o bolo foi comido pelo Pedro. Entendem? É basicamente essa forma.
A teoria padrão estendida é uma extensão, digamos assim, da teoria padrão, porque ela vai propor o que é chamado de princípio de projeção estendida, que é um princípio que, basicamente, de forma bem simples, diz que toda língua tem uma estrutura de sujeito, mesmo que esse sujeito seja preenchido ou não. Então é basicamente isso. Basicamente essa a ideia. A, a, com o tempo, principalmente a partir de 1980, esse sistema de regras ia ser substituído pelo que foi chamado de princípios e parâmetros. Então, essa teoria dos princípios e parâmetros diz que na nossa mente, como a gente tem aquele mecanismo na mente, viria composto de princípios universais, ou seja, todas as línguas teriam esses princípios, porque o gerativismo vai propor que todas as línguas do mundo derivam desse mesmo sistema na nossa cabeça. E esse sistema teria princípios universais que se aplicariam a todas as línguas. Então, todas as línguas têm algo em comum. Basicamente essa é a ideia. E o que é que diferencia todas as línguas? Os parâmetros. Nessa época era considerado que os parâmetros funcionavam como um interruptor, ligado ou desligado. Algumas línguas tinham esse interruptor ligado para alguns aspectos e outras línguas tinham o interruptor desligado. O parâmetro, por exemplo, o princípio da projeção estendida, por exemplo, que é universal, toda língua tem sujeito, ele teria um parâmetro. Qual é o parâmetro? Ele pode estar ligado, ou seja, uma língua que preenche a posição do sujeito, e desligado, uma língua que não preenche a posição do sujeito. Seriam línguas de sujeito nulo. Que até um certo ponto o português foi considerado uma língua de sujeito nulo, enquanto o inglês é uma língua de sujeito preenchido. Esses princípios e parâmetros, eles não seriam históricos, mas sim biologicamente determinados. Então, os dois estão na nossa mente, entendem? Então, à medida que a gente está adquirindo a língua, a gente vai preenchendo esses parâmetros na função que a língua que a gente está adquirindo vai colocar. Então, é tudo tentando ter uma visão mais biológica sobre a linguagem, e não uma visão estruturalista, transformacional, histórico-social. Com o tempo, nessa época dos princípios e parâmetros, veio o que foi chamado de teoria da regência e ligação, que foram alguns princípios que começaram a surgir, principalmente de regência, assim, um termo rege outro de ligação, de como os termos se ligam, de que nessa época ainda havia a noção de estrutura profunda e estrutura superficial, mesmo com o abandono da ideia de regras de transformação, mas a ideia de estruturas representacionais ainda estava lá. Só que a teoria vai mudar um pouco e vai engendrar o que é chamado de programa minimalista, que é uma vertente de pesquisa, é um programa de investigação científica voltado a tentar explicar a linguagem enquanto um fenômeno de funcionamento ótimo. Ou seja, a linguagem ela teria o mínimo possível, a teoria teria que se simplificar ao mínimo possível para dar conta dessa linguagem, desse aspecto que tem um funcionamento basicamente perfeito, tem um design ótimo. Que a partir do que eu fui lendo, assim, com o tempo eu fui achando menos científico, porque fica parecendo aquela teoria criacionista de design inteligente, de que as coisas têm um design, elas não são fruto da evolução, mas sim como se fosse Deus que fez um design disso. Ficou me parecendo um pouco isso, apesar de que não é, obviamente. E o programa minimalista vai abandonar a ideia de transformação e a noção de estrutura profunda e estrutura superficial, para ter apenas uma noção que é chamada de derivacional. Ou seja, as frases não mais passariam um estágio em que elas receberiam regras. Elas, na verdade, receberiam regras ao tempo todo, até elas serem formadas e depois já seriam mandadas para funções fonológicas e lógicas, ou seja, fonologia e semântica. E para o programa minimalista, a noção que vai aparecer com mais força é a noção de merge, que é a operação de formação de partes da frase mais simples, que é pega um elemento, pega outro e junta, forma um outro objeto sintático, que é como é chamado. Então, um objeto sintático mais outro objeto sintático se juntam, formam outro objeto sintático. E merge não implica ordem. É por conta de merge que a gente teria, para a teoria,
a noção de estrutura. Então, um dos universais da linguagem é justamente essa análise estrutural que a gente faz. Então, as frases elas não têm uma proximidade linear, mas sim uma proximidade estrutural, ou seja, é por isso que a gente tem aquelas árvores da sintaxe, que é porque não necessariamente uma palavra que está ao lado da outra está se relacionando com a outra. A gente, por exemplo, tem aquela frase, que livro você leu? O que livro, ele na verdade está relacionado a leu, mas ele está mais distante de leu do que você, entendem? Então, na verdade, a proximidade é estrutural e não linear, tá? Embora a gente produza as frases de modo linear por um processo de linearização. O programa minimalista ele vai tentar ir nessa ideia de simplificar a partir daquele princípio da parcimônia, né, que é a navalha de Ockham, de tentar deixar a gramática mais simples. Porque outra coisa que o programa minimalista quer resolver é a questão da evolução da linguagem. Como é que esse aspecto da linguagem, que é chamado de problema de Darwin-Wallace, como é que esse aspecto, essa parte genética da linguagem evoluiu até chegar ao que é hoje. Então, eles tiveram que simplificar essa noção, porque pela hipótese da teoria gerativa, a linguagem é algo que surgiu muito recentemente e de forma abrupta, basicamente indo de 0 a 1. Então ele não tinha nada e passou a ter. Por conta desse aspecto de infinito, porque a gente passou de infinitude, da gente produzir infinitas frases, porque a gente passou de não ter essa infinitude para ter, não teria um estágio intermediário. Então, para uma teoria gerativa, teria que ser algo que foi muito recentemente, para não ter sofrido nenhuma mudança evolutiva depois dela aparecer na nossa espécie. Basicamente é essa a ideia. Bom, algumas noções importantes para a teoria gerativa é principalmente a noção de competência e desempenho. Então, a gente sabe coisas e a gente faz coisas. A competência é justamente o que a gente sabe, o conhecimento linguístico que a gente tem da nossa língua. Então, quando alguém te pergunta, essa frase existe na sua língua? Você vai dizer sim ou não. E aqui eu não estou falando de gramática normativa, na verdade eu estou falando de frases que existem ou não na língua. Então, nós vai à praia, nós vai para a praia é uma frase da sua língua, mesmo que pela norma ela esteja incorreta. A gente está falando aqui de frases que podem ser produzidas pela sua cabeça, quando você está conversando. E já o desempenho é justamente essa frase que é dita, essa externalização da nossa linguagem na comunicação. Então pode ser bem escrito ou por fala, mas que seria, como a gramática é modular, como a gente viu, aspectos como memória, atenção e afins, eles só se relacionariam com a frase depois de passar pela produção da frase. Então a gente teria a competência e depois de a frase passar por aspectos da competência, ela interagiria com memória, com atenção, com aprendizagem, com outros aspectos, para depois ela ser dita. Então, o desempenho é influenciado por vários aspectos que não são necessariamente linguísticos. E por isso, não é uma coisa boa de se analisar para a teoria gerativa, que está preocupada com a competência. Então, é por isso que a teoria gerativa vai trabalhar com o que a gente chama de falante e ouvinte ideal, que seria um falante e ouvinte que não estaria... É um falante e ouvinte que não estaria influenciado por aspectos de desempenho como limitações de memória. Um bom exemplo. Não está cansado, não está triste, que tudo isso pode acabar influenciando no modo como você fala. Mas, então, esse falante ouvinte não teria esses problemas. Por isso que ele é ideal, é uma ideia que é mais abstrata. É por isso que geralmente é uma crítica aos modelos gerativistas essa ideia de idealização demais, porque parece que você já não está mais avaliando a língua, mas sim idealizações que são feitas, abstrações, que são aquelas frases bem formadas. Com o tempo, a competência começou a ser chamada de língua aí, ou seja, a nossa língua interna, que é interna, individual e intencional, no sentido de que cada um tem a sua própria e é produto da mente, tá? E ela é individual porque cada um tem a sua. Ou seja, o que você chama de português, na verdade, são vários portugues. Cada pessoa tem a sua língua, basicamente. Só que o fato de elas se parecerem,
faz a gente convencionar a chamar isso de português, mas na verdade a gente tem 200 milhões de línguas só aqui no Brasil, tá? Uh, e a língua é justamente essa língua externa, essa externalização, que é basicamente o que eu comentei sobre desempenho. A competência, ela seria, digamos, o conhecimento que você tem sobre o português, se você está me assistindo. Esse conhecimento que você tem sobre o português, ele seria gerado a partir da aquisição da linguagem lá quando você era um bebezinho. E por isso, quando você era um bebezinho, você começou a aprender a linguagem, só que você já começou com o que a teoria vai chamar de gramática universal, que são justamente aqueles princípios e parâmetros que a gente viu. Então a gente nasce com eles e com um processo de aquisição da linguagem que a gente vai recebendo o input, né, dos nossos pais, e dos nossos pares. À medida que a gente vai recebendo esse input, a gente vai vai formando a nossa língua na nossa mente e a nossa competência. Mas então eu teria a gramática universal primeiro, para depois formar a competência e o desempenho. E aí, para estudar essas frases, como eu comentei com vocês, eles usam testes de gramaticalidade, tá? Que é se essa frase pertence ou não à sua língua, para tentar validar os princípios que estão, as teorias e as hipóteses que são feitas para explicar o conhecimento linguístico do falante. Outra coisa que eu acho que é uma das... Não, tá. Ainda tem mais coisas, mas outra coisa é a noção de simplicidade. Muita gente vai pensar que, na verdade, essa noção de simplicidade, de tentar fazer um modelo mais simples, vem do programa minimalista. Só que, na verdade, essa é uma preocupação que vem desde os primeiros escritos do Chomsky, principalmente estruturas sintáticas. Essa noção de tentar produzir um modelo cada vez mais simples, que não precise de tantas regras. Esse princípio da parcimônia, essa navalha de Ockham, sempre foi usada dentro da teoria. Não é algo que surgiu a partir dos anos 90 com um programa minimalista. Bom, e como seria a arquitetura da gramática no cérebro? Ou seja, como é que o cérebro seria organizado? Até a teoria da regência e ligação, a gente vai ter mais ou menos, teve algumas mudanças ainda no meio, mas a gente vai ter algo como um léxico que seria gerada as frases, pegadas palavras, elas receberiam regras de formação de frase, regras sintagmáticas, e ficariam na estrutura profunda, e a partir da estrutura profunda elas receberiam outras regras, ou então as transformações que são chamadas, passariam à estrutura superficial, e depois da estrutura superficial elas passariam para a forma fonética e forma lógica, para receber som e sentido. O modelo da gramática, que é do programa minimalista, ele vai tentar simplificar isso. Ele vai dizer que elas passam de um léxico para um sistema de formação de frase. Então, a frase em si vai ser gerada sem passar por nenhuma transformação de outra frase. Por exemplo, a frase na voz passiva, ela não seria gerada da frase na voz ativa, mas ela já seria gerada da nossa cabeça. Ela já seria gerada da nossa cabeça como se ela fosse uma frase... como se ela fosse, não, já sendo uma frase completa. Então você já vai pegar as palavras lá do léxico, já vai sendo organizada, formando a frase na voz passiva, sem passar por um estágio anterior de voz ativa, por exemplo. Então a gente teria esse léxico, que nele haveria regras de morfologia, e aí de formação de palavras, que passaria para a sintaxe, em que haveria a formação da frase mesmo por aquele processo de merge que a gente viu, e as frases sofreriam um spell out, que é o que vai ser cuspido. Basicamente se expulsas assim, do sistema computacional para a forma fonológica e para a forma semântica. Para a fonologia e para a semântica, né? Antes de chegar à fonologia, haveria outras regras morfológicas atuando para depois receber os seus sons e depois seu sentido. Tá bom? Então é basicamente isso. E... não, ainda tem outra coisa. Há 5 problemas na teoria gerativa que eles querem analisar, basicamente. Em que consiste nosso sistema linguístico, nosso conhecimento linguístico, que é basicamente o estudo da teoria gerativa, que tenta explicar o que é esse conhecimento linguístico que a gente tem na nossa cabeça, essas regras que nos permitem criar frases que a gente nunca ouviu e criar infinitas frases. Como esse conhecimento é posto em uso, ou seja, como é que ele interage com outros módulos na nossa cabeça para
ser dito, que é basicamente uma preocupação da área chamada psicolinguística, que estuda muito processamento da linguagem. Como a gente adquire esse conhecimento linguístico, que é o problema da Platão, que é chamado de problema de Platão, o problema do conhecimento linguístico é o problema de Humboldt, e o problema de como a gente coloca em uso é o problema de Descartes. O problema de Platão vai dizer que vai ter um argumento que é chamado de argumento da pobreza de estímulo, que é que as crianças, na verdade, elas receberiam um input fraco, qualitativamente insuficiente para elas terem a linguagem. E por isso elas não podem contar somente com esse input fraco, que são frases entrecortadas que os pais dizem a elas, são aquelas frases que fazem para tentar deixar fazer o bebê rir ou algo nesse sentido. Então, ninguém está chegando pro bebê e dizendo, ó, isso aqui é um sujeito, aí você vai colocar aqui. Antes do sujeito tem um artigo, você está vendo o artigo aqui? Aí esse núcleo do sujeito vai se relacionar com o verbo. Então, na verdade, isso não acontece. Pelo fato das crianças receberem pouco input linguístico, elas necessitariam desse aparato genético para adquirir uma língua e para marcar esses parâmetros, basicamente. O quarto problema é o problema que é chamado de Broca, que eu não sei se ela é chamado assim só no livro Chomsky, a reinvenção da linguística, porque eu não vi sendo chamado assim em outros manuais. Mas é basicamente como é que esse conhecimento linguístico está no nosso cérebro, na estrutura do nosso cérebro, e como é que o cérebro age para formar as frases, entendeu? E para compreender as frases. E o quinto problema é o problema de Darwin Wallace, como eu comentei. Como é que esse conhecimento surgiu na história da evolução? Para a teoria gerativa tem que ter uma base genética aí. A gente tem que nascer com esse conhecimento. Não tem para onde correr. E aí, em 2001, se eu não me engano, acharam um gene chamado FOXP2 por conta de uma família que tinha problema nesse gene, era genético, era hereditário. E depois descobriram outra pessoa que não tinha relação com essa família, que tinha problema em uma parte desse gene chamado FOXP2. Então começou a se relacionar esse gene, na verdade, a nossa capacidade linguística. Só que isso não foi muito confirmado, porque depois descobriram que, na verdade, ele controla aspectos de execução dos movimentos do corpo, de movimentos executivos mesmo. Não está diretamente ligado à linguagem. Mas há outros genes que estão sendo estudados nesse sentido. Mais recentemente, o pessoal tá meio desacreditando nessa ideia de linguagem enquanto um objeto oriundo da genética, tá? Mas não cabe aqui discutir. Os estudos evolutivos também, para a teoria gerativa, a linguagem deve ter surgido há 100 mil anos, que é mais ou menos quando houve uma certa grande migração da África para outros continentes pelo Homo sapiens. Então, se a linguagem surgiu, tem que ser ali, porque a gente era Homo sapiens, então a gente mudou e foi colonizar o mundo. Então, ali já tinha que ter linguagem. E porque nessa época tem uma grande profusão de materiais com valor simbólico. Então, eram estátuas, armas que eram bem construídas, a ideia de você afiar uma arma, de pinturas na parede. Só que tudo isso está sendo meio refutado, assim, porque essa ideia das migrações, elas aconteceram várias vezes, não foi só uma, como se pensava antes. E esses instrumentos com valor simbólico, eles na verdade já apareciam há 1 milhão de anos, basicamente. Então, não é... Parece que a evolução da linguagem não está como a teoria gerativa postulou que teria, essa hipótese de que seria genética e teria surgido recentemente na história evolutiva. Mas, na verdade, parece que é um misto biocultural que surgiu há um tempo maior do que o que a teoria propõe. E isso foi criticado principalmente pelo David Box, acho que é David Box o nome dele. Eu sei que é Box, alguma coisa assim. Que ele é espanhol, se eu não me engano. Ele era gerativista, mas aí ele acabou se distanciando e partindo mais para questões biológicas, evolutivas, genéticas, em que ele vai se contrapor nessa noção de que uma única mutação, um processo indo de 0 a 1, como o Chomsky e o Burwick
que é um livro deles, Porque Apenas Nós, vão colocar, de que a linguagem surgiu assim uma simples mutação em um curto período de tempo que depois não sofreu evolução após isso. Na verdade, ele vai dizer que isso não faz sentido à luz da evolução, porque para você ter algo como merge, você teria que ter genes, proteínas, células que vão mudando aos pouquinhos. E a evolução não funciona assim, algo de 0 a 1 diretamente. É algo que vai paulatinamente mudando e outros aspectos evoluindo. Entendem? Então teria para ele, por exemplo, de genótipo até ter um fenótipo, ou seja, de algo vir para o gene, de vir do gene, e ser expressado no fenótipo, nas nossas características físicas, passaria por genes, proteínas, células, circuitos cerebrais, autômatos, ligamento linear, que ele vai dizer que isso aqui nos níveis de Mar, né, que é um pesquisador sobre visão, essa parte de implementacional aqui, ou seja, qual é a estrutura física que suporta esse algoritmo aqui de produção, que esse algoritmo aqui, ele resultaria no merge, se existir algo como merge, que geraria a linguagem. Então é um processo que é muito mais complexo, então não faz sentido ser uma simples mutação, porque uma simples mutação passaria por todo o processo complexo da evolução, e não existe basicamente isso na evolução. A evolução trabalha com bricolagem. Mas é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Que a próxima vai ser um vídeo sobre linguística cognitiva, que é uma teoria que é muito contrária ao gerativismo.